Então, vamos falar um pouquinho sobre o quinhentismo. É um momento de adaptação. Estou pensando para a semana que vem, a gente podia combinar, né, todos com a apostila, para que a gente possa fazer as atividades que não foram executadas, também para fixar o conteúdo, acho que seria importante, tá? Eu não tenho apostila aqui, por isso não vou propor que a gente faça isso hoje, e também imagino que vocês não tenham se preparado em relação à apostila e tudo mais, até que vocês vão pegar a apostila, a gente acaba perdendo um tempo considerável, tá? Então, vamos combinar para a semana que vem, eu vou providenciar a minha apostila, não sei se eu tenho de ir até Nhandeara, né, para buscar o material, se eu consigo, né, pela internet mesmo, talvez eu consiga, e aí vai ficar mais fácil de a gente trabalhar, tá bom? Por hora, eu vou trabalhar com vocês com relação ao quinhentismo, sobre o quinhentismo, tá bem? Eu não tenho apostila nova, eu não sei nem se o quinhentismo continua na apostila, tá? Mas é uma matéria que é cobrada nos principais vestibulares, e sendo assim, né, vou optar por passar para vocês. Vocês estão visualizando a minha tela, gente? Confirmem para mim, que agora eu não consigo acompanhar mais. Sim, também. Sim. Então tá bom, obrigado. Quando vocês tiverem dúvidas, por favor, né, não titubeiem, abram os microfones e perguntem. Tem um grito aí, ó, não estão visualizando, não entendi isso, eu poderia voltar, sem problemas, tá? Vou ficar até feliz por sentir que vocês estão aí do outro lado. Se eu ficar falando sozinho aqui o tempo todo, vocês vão ver que eu vou ficar desanimado, tá? Bom, quinhentismo, gente. O que é o quinhentismo? Deixa eu pegar um ponteiro aqui que eu gosto de ficar rabiscando. O quinhentismo é o nome que se dá a um momento da literatura praticada no Brasil entre 1500 e 1601. Então, por que quinhentismo? Dá uma olhada na data, né? Então, aí você que é bastante esperto vai inferir que quinhentismo se deve ao fato de tal prática literária ter, né, decorrido, ter como elemento cronológico os anos de 1500, por isso quinhentismo. No entanto, vocês também poderão observar o quinhentismo como referência ao classicismo. Tá? E qual que é a diferença, professor? Porque o classicismo, pelo que a gente viu nas suas videoaulas, teve início em 1527, então quinhentismo também. Qual a diferença entre classicismo e esse quinhentismo sobre o qual o senhor vai falar hoje? O classicismo, também chamado de quinhentismo, ocorreu em Portugal e tinha como características, né, a retomada da mitologia greco-romana, a fundamentação no equilíbrio, a fundamentação na harmonia, tá bem? Que eram ideais clássicos, tá bem? Agora, o quinhentismo ao qual eu me refiro nesta aula não tem essa fundamentação na mitologia greco-romana. Pelo contrário, o quinhentismo ao qual me refiro vai falar sobre o Brasil, sobre a terra recém-descoberta, sobre os povos selvagens que aqui viviam, sobre a natureza brasileira. Não tem nada a ver com a mitologia greco-romana, não tem nada a ver com os ideais, né, da antiguidade que são recobrados pelo classicismo, tá? Então, o classicismo ocorreu apenas na Europa. O quinhentismo vai ocorrer no Brasil. Não é uma escola literária. Por quê? Porque não existem autores brasileiros. Tá? Todos que escreveram nesse século, né, o século XVI, eram estrangeiros, portugueses, espanhóis, alemães, ingleses, franceses, que para cá vieram. Então, são documentos, né? São diários de viagem, são registros antropológicos em relação aos indígenas que aqui viviam, tá? Por isso, não constitui necessariamente uma escola literária. É uma literatura produzida sobre o Brasil e não pelo Brasil, já que não existiam brasileiros que escreviam nessa época, não existiam pessoas nascidas no Brasil que escreviam no século XVI, tá bom? Bom, toda vez que eu falar sobre quinhentismo, o que a gente vai imaginar? Essa imagem aqui, legal,
os portugueses chegando ao Brasil, tá? É a Europa chegando na América, é aquela influência da cultura eurocêntrica que há de se disseminar na na cultura americana, tá bom? Imagina, os portugueses chegando aqui, né? Ah, lá, tem uns peladões aí, né? Olha só que parada, né? Vamos descer rapidinho. E os peladões aqui escondidos na mata, né? Depois a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais detalhadamente, tá? Bom, passemos. Quinhentismo. Deixa eu tirar esse negócio aqui que tá enchendo minha paciência, né? Deixa eu ver como que eu vou fazer para tirar isso. Vou admitir a Giovana aqui. Bom, contexto histórico, pessoal. Quando eu falar em quinhentismo no Brasil, eu vou pensar em qual contexto histórico. O que acontecia aqui do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, filosófico, que influencia a literatura na época. Aqui acontecia pouca coisa, né, na verdade, porque o Brasil acabara de ser descoberto, tá? Então, né, nós vamos considerar o ano de 1500, mais precisamente 22 de abril de 1500, a chegada dos portugueses ao Brasil. Alguns vão falar em descobrimento no Brasil, outros vão falar em achamento do Brasil. Mas o que importa é a ideia de que os portugueses aqui chegaram em 1500 e, a partir desse momento, começaram a escrever sobre o Brasil. Qual foi o primeiro texto escrito no Brasil? Foi a carta do Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel de Portugal, marcando assim o início do quinhentismo. Tá? A partir da chegada dos portugueses ao Brasil, que não se chamava Brasil na época, né? Tem início o período pós-cabralino, ou seja, pós a chegada do Cabral aqui, também chamado de período pré-colonial. Por quê? Embora o Brasil tivesse sido encontrado, ele não foi colonizado. Por que o Brasil não foi colonizado de início? O Dom Manuel, o Venturoso, o rei de Portugal, estava gastando muito dinheiro com as navegações e, com isso, ele desenvolveu-se, não pelo Dom Manuel, mas assim, na sociedade como um todo, uma polêmica. Algumas pessoas defendiam o rei Dom Manuel e achavam que era correto o investimento nas grandes navegações, porque com esse investimento eles poderiam ampliar o seu território e eles pretendiam se tornar o quinto império, assim como tinham sido os romanos, né, por exemplo. E por outro lado, tinha aqueles que, poxa, esse dinheiro gasto ali poderia ser melhor aplicado aqui, a gente passa por necessidades, esse dinheiro tem que ser investido em Portugal mesmo. Então, havia duas formas de pensar, uma apoiando, né, o Dom Manuel e outra condenando o Dom Manuel. Então, como ele já tinha gastado muito dinheiro com as grandes navegações, ele não tinha grana para investir no Brasil, quando foi, né, encontrada nova terra. E por isso, né, o Brasil fica aí 30 anos, né, sem a colonização, que só vai acontecer a partir de 1530. Por que foi feita a colonização do Brasil? Porque havia ameaça de o Brasil ser tomado por outros povos que estavam mais afim de colonizá-lo, né? Holandeses, nós temos um momento posterior, né, o Brasil holandês, Maurício de Nassau e tudo mais, franceses, espanhóis, os caras estavam doidos para, né, botar a mão na terra recém-descoberta por conta de suas riquezas, tá? Então, em função disso, o rei de Portugal começa a colonização às pressas, a construção de povoados, a construção de fortificações, né, a divisão em capitanias hereditárias, e para que houvesse essa colonização, foi necessária a mão de obra. Mão de obra o quê? Tinha que ser uma mão de obra barata, eles não podiam gastar com isso, então mão de obra escrava. E essa mão de obra escrava veio inicialmente do índio, só que o índio era possuído pelo giraia, o índio era nervosinho, o índio era difícil de ser submetido pelo branco, né? Então, eles tiveram muitos problemas e a escravidão em relação à escravização do índio não deu muito certo. Mas o processo de aculturação, ou seja, a imposição da cultura europeia ao índio, isso acabou, né, acontecendo. Tá? De que maneira? Por meio da catequização. Tá? Em 1549, 1547, não me lembro a data, depois mais para frente a gente vai ver,
é fundada no Brasil a Companhia de Jesus. Qual o papel da Companhia de Jesus? Catequizar o índio. E, ao catequizar o índio, impunha-se, né, a igreja, impunha-se o catolicismo ao índio, fazendo com que ele deixasse de lado o politeísmo que tinha seguido até então. É uma espécie de, é uma forma, né, de aculturação. São feitas as divisões, né, nas capitanias hereditárias. Basicamente, numa explicação bastante simplista, era o rei português não tinha grana para colonizar o Brasil, então ele fala assim, olha, você nobre, você nobre, você nobre, vocês que têm dinheiro, essa terra aqui é de vocês, só que vocês têm por obrigação colonizá-la, né, construir fortificações, né, cultivá-las e tudo mais. As capitanias, então, foram concedidas a esses nobres para que o rei, né, porque o rei não tinha grana mais para investir. Aí, no momento de capitanias hereditárias, começa, né, a exploração do pau-brasil. Aliás, por que o pau-brasil tem esse nome, pau-brasil? No início da colonização, né, as matas tiveram de ser derrubadas para a construção dos povoados, das fortificações, e os trabalhadores percebiam que a madeira derrubada durante o dia, à noite, o contato daquela serragem com o sereno fazia com que ela expelisse uma tinta de cor vermelha, que lembrava brasa. Então passaram a chamar a madeira de pau de brasa, depois pau-brasil. E como na região, né, na terra recém-descoberta, havia muito pau de brasa, pau-brasil, chamaram a região de Brasil posteriormente. Então o nome Brasil vem daí. Tá? Bom, continuando. Além da exploração do pau-brasil, nós temos a plantação de cana-de-açúcar, posteriormente a plantação de mandioca e tal, a monocultura, né, nas diversas regiões. E em 1549, estava certo, né, a criação da Companhia de Jesus, né, jesuítas para cá, para poder converter os gentios e com isso dilatar a fé, como diziam os portugueses, né? Dilatar a fé significava angariar fiéis para a Igreja Católica no momento em que a Igreja Católica enfrentava a Reforma Protestante, né? O Martinho Lutero, o João Calvino, né? Alemanha e França, respectivamente. Nós temos aqui, né, um tempo transitório. O quintismo representa essa transição do Renascimento, da Renascença, que era o apanágio da ciência, a busca obstinada pelo conhecimento, por meio da tradução de autores, de pensadores, filósofos gregos e romanos, que constituíam as culturas mais avançadas até aquele momento, né? Isso era Renascimento. Os camaradas ligados ali ao Renascimento, como Thomas Morris, como o Nicolau Maquiavel, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, nesse contexto, o Leonardo da Vinci, o Giordano Bruno, né? Toda essa galera ali do Renascimento, né? Eu citei só alguns, nós temos ainda Dante Alighieri, Luiz Vaz de Camões, nós temos esqueci o nome dele agora, droga, né? Fugiu o nome do miserável agora. Miguel de Cervantes, o Shakespeare, todos desse contexto, né? Bastante representativo da Renascença, só para a gente ter uma noção da importância, para relembrar a importância da Renascença, passa para a Contra-Reforma. A Contra-Reforma, instituída em 1545, a partir do Concílio de Trento, foi uma tentativa de conter, como o nome sugere, Contra-Reforma, conter a reforma protestante, ou seja, o desenvolvimento e a disseminação do protestantismo, o questionamento dos dogmas católicos no mundo. Tá? E a Contra-Reforma vai lançar a Inquisição. O que a Inquisição fazia? Você é um pensador livre, você é um pensador que baseia-se na ciência, você não admite o catolicismo, você é um herege, você vai morrer, né? Assuma a heresia do seu pensamento, da sua ideologia, senão você vai morrer. Então, o pensamento livre durante o período em que vigorou a Contra-Reforma, sobretudo a
Inquisição foi reprimido duramente pela Igreja Católica. Existiram intelectuais durante a Contra-Reforma? Sim, mas existiram intelectuais voltados para a filosofia patrística, ou seja, a filosofia dos padres, a filosofia com base escolástica, né? Ou seja, aquela filosofia que tinha como propósito entender os dogmas do catolicismo e justificá-los. Tá? Nada de um pensamento do tipo, olha, a Terra é plana, a Terra não é plana. Cala a boca, imbecil, né? Você vai seguir o que está aqui no dogma. Você não pode ter esse tipo de ambição, pensamento fora daquilo que está escrito na Bíblia. Tá? Então, nós temos um momento anterior, né, que era o apanágio da ciência, e nós temos um momento agora em que a ciência é rechaçada por conta da Contra-Reforma. A ciência livre, que fique claro, tá? A ciência relacionada ao cunho religioso, ela era permitida, tanto que nós tivemos grandes pensadores a partir desse momento, como o padre Antônio Vieira, por exemplo, tá? Bom, esse é o contexto histórico, pessoal, em que se vai desenvolver o quinhentismo, tá? No Brasil. Bom, características do quinhentismo. O quinhentismo é caracterizado pela presença de crônicas de informação. Legal, né? Parece que estou com mal de Parkinson, esse traço horroroso aqui. Ou crônicas de viagem. Quando eu coloco ou, significa que são a mesma coisa, tá? Nesse sentido aqui. Mas com nomes diferentes para designar essa mesma coisa, tá? E são crônicas de informação ou crônicas de viagem? Crônica é um recorte de algo que acontece no dia da pessoa, no cotidiano. Tá? Então, crônica de viagem, o que te sugere? Significa que os viajantes da época, né, os expedicionários, os navegadores, registravam, né, por meio dessas crônicas, fatos cotidianos, coisas que lhes aconteciam diariamente. Tá? Então, o contato com uma tribo nova, olha, né, descemos numa região em que parece que há metais preciosos, ou então, as águas que aqui se encontram são límpidas. Todos esses documentos eram chamados de crônicas de informação, tá? Ou diários de viagem, diários de bordo, né? Vários nomes para designar. O que importa é que vocês percebam que não há muito de literatura, aquela ideia de promover o prazer por meio da estética. Aqui a preocupação maior é registrar o que eles estavam vendo, o que eles estavam presenciando. Você deverá inferir, portanto, que trata-se de obras documentais, ou seja, de registro, documentação daquilo que era observado. Não tem tanto a ver com a ficção, tem mais a ver com a realidade, daí o documental. Textos de caráter documental e religioso, então, eu acabei de falar sobre o documental, né? Ou seja, baseados na realidade, registros da realidade, e a questão religiosa. Por que também tem a questão religiosa? Por conta da presença da Companhia de Jesus. Vários dos escritores daquele momento, dentre eles o padre Manuel da Nóbrega, o padre José de Anchieta, eram religiosos, eram jesuítas. Então, é natural que os seus textos apresentassem um viés dogmático. Tá? Uso de uma linguagem simples. Nem todos os textos apresentam essa linguagem simples, mas ela acaba predominando, porque quem é que estava escrevendo? Eram pessoas que normalmente não tinham tato para a literatura, não estavam muito preocupados em usar um vocabulário precioso, não estavam muito preocupados em usar figuras de linguagem, nada disso. Estavam preocupados em fazer o quê? Em registrar. Tá? É aquela linguagem que dá para o gasto. Por isso, dizemos que predomina a linguagem simples. No entanto, é bom considerar que, nesse contexto, também há aqueles que sabiam escrever muito bem, que eram capazes de se expressar de forma brilhante por meio das palavras. Portanto, né, esses constituirão uma exceção, ao passo que a maioria escrevia de forma não tão refinada, se preocupando tão somente com a informação e não com a forma como essa informação era repassada. Tá? Descrição e exaltação da natureza. O que é isso? Descrição e exaltação da natureza. Bom, imagine os europeus aqui chegando. A natureza exuberante do Brasil chama a atenção desses indivíduos. Tá?
e por isso eles descrevem a terra recém-descoberta. Mas existe um outro fator. Lembra que eu disse que em Portugal, parte da sociedade era contra o rei por conta dos gastos excessivos, exorbitantes com as grandes navegações? Os caras que aqui estavam eram subsidiados normalmente pelo rei, pelos nobres, né? Então, eles queriam falar bem do que eles estavam presenciando aqui para justificar os gastos empreendidos pelos nobres e pelo rei nessa excursão, nessa viagem, né, que esses camaradas que estavam registrando, né, a terra recém-descoberta estavam fazendo, tá? Uso exagerado de adjetivos e superlativos. No geral, esses adjetivos e superlativos eram usados para caracterizar o espanto em relação à natureza que eles passaram a observar, que eles encontraram aqui, uma natureza intocada, né? Primitiva ainda, e também uma noção das riquezas que eles aqui observavam. Então, tudo isso era usado. Para quem não se lembra, superlativo é a flexão de grau, né, do adjetivo. Tipo, ai, lindíssimo, né? País riquíssimo, país naturalíssimo, né? Aí nós temos os superlativos sintéticos, né? Para poder potencializar a caracterização que eles faziam de forma positiva em relação à pátria, a pátria não, a terra recém-descoberta, tá? Forte expressão religiosa e pedagógica, refletindo a contra-reforma católica. Bom, isso aqui tem a ver com os jesuítas, sobre os quais eu falei tópicos acima aqui, tá? Então, expressão religiosa na tentativa de converter os gentios, ou seja, os povos indígenas ao catolicismo, e esse pedagógico, pessoal, está no sentido de ensinar aos índios uma nova religião, tá? A pedagogia, ela cuida, né, do ensino de crianças, tá? De seres iniciantes em alguma doutrina. Então, essa questão pedagógica era uma forma de doutrinação também. Doutrinar os indivíduos que aqui viviam, que eram anteriormente politeístas, no sentido de que eles passassem ao catolicismo, ou aderissem ao catolicismo, ou fossem convertidos ao catolicismo. Nós falamos em literatura pedagógica, e essa literatura pedagógica é dividida em poesia didática, tá? Uma poesia que fala sobre a cultura do branco europeu, mostrando a viabilidade e a superioridade dela para os índios, tá? E havia o teatro pedagógico. Esse teatro pedagógico, acho que é, dentre as produções, né, uma das mais importantes e mais cobradas nos vestibulares. Por quê? O teatro pedagógico, pessoal, vai ser representado pelo José de Anchieta. E ele, jesuíta que era, tinha como função converter os gentios, e ele, em vez de adotar aquela estratégia, olha, o catolicismo é muito melhor do que o politeísmo, que isso não ia colar, né, com os índios, ele fazia o quê? Ele escrevia peças teatrais, olha a estratégia dele, né? Uma estratégia por indução, inclusive, né? Tem a ver com lógica. Para quem gosta de estudar lógica, né, vai curtir isso. Ele escrevia uma peça de teatro. Nessas peças de teatro, sempre tinha um santo do catolicismo e um deus do politeísmo. Na trama que ele desenvolvia, o santo do catolicismo se mostrava superior, ou seja, ele vencia o deus do politeísmo indígena, como Jaci, por exemplo, né? Quem mais? Tupã, né, por exemplo, o deus do trovão e tal. Então, o que acontecia? O índio, nossa, então o Deus dele é mais forte do que o meu Deus. Sendo assim, eu estou acreditando em algo que é inválido. E assim, o índio passava a acreditar e a aceitar, né, e acreditar no Deus do branco. Tá? Parece aquele filme A Origem, quando há a inserção de uma ideia no indivíduo. Você leva o indivíduo a acreditar naquilo, sem necessariamente falar para ele, olha, isso é melhor. Né? Você coloca duas situações, aí o indivíduo observa e fala assim, eu saquei, né? O Deus do catolicismo, o santo do catolicismo é mais importante. Então, olha só como eu sou esperto. Tá bom? O teatro pedagógico dele
tinha essa função, portanto. Notem que, no seu teatro pedagógico, embora ele escrevesse os textos, quem encenava tais textos eram os próprios índios, tá? Bom, aí nós temos a literatura de informação, tá? O que é a literatura de informação? Ela é representada em especial pela carta do Pero Vaz de Caminha. Nesse documento, que é apresentado em forma de um diário, né, pessoal? A carta é bem longa. Ele vai fazendo o diário de viagens, né? Cada dia ele vai contando uma coisa. Ele relatava o acervo material, a paisagem e o povo que eram observados no Brasil. Obviamente, ele não tem condições de falar ainda se tem ouro, se tem prata, né? Se tem diamantes, alguma coisa do tipo, mas ele fica assim extasiado com o que ele observa na natureza. E chega a dizer que parece mais importante, né, de imediato, é converter os índios que aqui viviam. E ele dedica-se a escrever os índios, né, a descrever os índios. Escrita para o rei de Portugal, Dom Manuel, Caminha apresenta um relato histórico sobre o encontro dos portugueses com os indígenas. Vou descrever como tudo aconteceu, depois eu vou colocar uns trechinhos para vocês verificarem como se dava isso, tá? Além dele, destacam-se na literatura informativa. Então, a literatura informativa é aquela que registra determinado momento, tá? O Pero Lopes de Souza, com o seu Diário da Navegação, de 1530, se é um diário de navegação, ele vai contar coisas que aconteceram durante a viagem dele, a navegação empreendida por ele. Relatos, tá? Pero de Magalhães Gândavo, e sua obra Tratado da Província do Brasil, História da Província de Santa Cruz, aqui vulgarmente chamamos de Brasil. Você não precisa ler a obra, pelo tamanho do título você já tem uma noção do que é ela trata, um resumo, né, da obra, tá bem? O Gabriel Soares de Souza, sua obra Tratado Descritivo do Brasil. Observe que as 3 obras aqui, elas têm finalidade documental, não tem nada de, leia e você vai sentir prazer. Não há imaginação, não há fantasia nessas obras. Há tão somente o registro de expedições, ao registro de situações, ao registro da fauna e da flora brasileira. Tá? O mais legal de todos esses camaradas aqui, do ponto de vista da literatura, é esse maluco aqui, embora ele tenha descrito uma situação real. Tá? O Hans Staden, né, alemão, um pesquisador, um viajante alemão, expedicionário alemão, escreveu 2 viagens ao Brasil, para contar como ele quase foi comido pelos índios antropófagos no Brasil. Esse livro se tornou o primeiro best-seller da história da humanidade. Então, chama a atenção, né, em relação a... Os outros livros são mais documentais. Esse, embora também tenha finalidade documental, traz uma abordagem sobre a cultura dos povos que aqui viviam que não tinha sido feita até então. Imagina os europeus lendo que aqui no Brasil viviam povos canibais, povos antropófagos. As pessoas ficavam horrorizadas, né? Todo mundo queria ler sobre isso. Né? Aquela coisa toda. Imagina. Além da literatura de informação, pessoal, nós temos a literatura de catequese, tá? Praticada na época. Aliás, pessoal, como faltam 4 minutos, eu vou retomar essa aula na semana que vem. Tá? Hoje eu não vou fazer uma aula longa, só 40 minutos. Eu vou só passando aqui e vou retomar na semana que vem. Eu estava falando do Hans Staden, né? E a sua obra. Eu vou só ilustrar o que eu acabei de falar e eu encerrarei a aula, tá? O Hans Staden, esse bonitão aqui, com essa barba exuberante, com essa roupa com gola em forma de juba de leão, né? Um cara maravilhoso. Dá uma olhada. E o que ele está descrevendo, né, na obra dele é isso aqui, ó. Ele fala que no Brasil, né, na terra recém-descoberta, os povos que aqui viviam consideravam feio e extremamente ignominioso, ou seja, vergonhoso, morrer e ser sepultado embaixo da terra, para os vermes comerem. O negócio deles era serem mortos pelos seus inimigos, serem comidos pelos seus inimigos, porque assim eles continuavam vivendo dentro dos seus inimigos. E aqui nós temos, olha só, uma criatura, um indivíduo que foi morto, a cabeça dele aqui. Aqui já existe outra cabeça, né? Quer dizer, nós temos mais de um corpo nesse ritual antropofágico. As pernas e os braços eram arrancados, o indivíduo tinha
né, o corpo aberto através das costas, eram retiradas as vísceras dele, e aí cada membro da tribo comia um pedaço. O Hans Staden vai descrever isso, ele vivenciou isso, ele foi preso pelos índios, ele quase foi comido. Ele só não foi comido porque, quando chegou a vez dele, começou a chover. Aí chove um dia, 2, 3, chove 7 dias. E aí os índios, aí ele falou assim, né? Olha, é o meu Deus que está revoltado com o fato de vocês estarem prestes a me comer. Né? Como assim? Seu Deus não é de nada. Estou falando, né? E chove, continuou chovendo, pessoal. Mais dias chovendo, até que os índios, mas então pede para o seu Deus parar de chover. Se ele, né, se parar de chover, a gente vai acreditar no seu Deus e vai te libertar. Aí, gente, ele levou uma sorte danada, parou de chover, né, logo no final da tarde. Aí os índios, com medo de que o Deus do Hans Staden quisesse voltar a chover, liberaram Hans Staden, que não foi morto, como esse indivíduo aqui, e aí ele voltou para a Europa e escreveu um livro, né, contando essa história. Nossa, mas ele pode ter muito bem inventado isso, professor. Mas existem vários relatos na época, pessoal, muito semelhantes ao relato do Hans Staden, né? Bom, deixa eu passar aqui, né? Olha só que delícia, né, pessoal? Na hora do almoço, né? Você visualizando isso aqui. Aqui eu coloquei um trechinho, pessoal, vou ler rapidinho porque nosso tempo está acabando, tá? Depois que a pele foi limpa, um homem o segura e lhe corta as pernas acima dos joelhos e os braços rente ao tronco. Aproximam-se então as 4 mulheres, pegam os 4 pedaços, andam ao redor das cabanas e fazem uma grande gritaria de contentamento. O almoço chegou, que delícia, lanchinho. A seguir, separam as costas junto com o traseiro da parte dianteira. Dividem tudo entre si. As vísceras ficam com as mulheres, né? Fervem-nas e com o caldo fazem uma massa fina chamada mingau, que elas e as crianças sorvem. Delícia, né? Uma sopinha de intestino com cocô. As mulheres comem as vísceras da mesma forma que a carne da cabeça. O cérebro, a língua, o que mais as crianças puderem apreciar, elas comem. Imagina a criança, vou ficar inteligente comendo um cérebro aqui. Quando tudo tiver sido dividido, voltam para casa e cada um leva o seu pedaço. Uma sociedade comunista, né, pessoal? Também tem esse relato, né, de que as tribos seriam as sociedades comunistas, ou primeiras sociedades comunistas do mundo, tá? Bom, por hora é isso, pessoal. Eu volto na semana que vem com vocês, tá? Vou disponibilizar. Caso alguém tenha uma dúvida, estou disponível no WhatsApp, tá bom? Abração, gente. Tchau. 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 Até a próxima. Falou. Tchau. Tchau. Falou. Até. Charlie Brown.